Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ateliê Mirandela. Meu nome é Mari Gonçalves e todos os meus vídeos terão o mesmo formato. Eles serão divididos em duas partes. Na primeira parte eu te mostro passo a passo das peças mais vendidas aqui no meu ateliê. E na segunda parte eu te mostro como precificar. Vou te mostrar como calcular a mão de obra, custos fixos variáveis e a margem de lucro. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar o passo a passo desse porta-documentos para bebês, com 3 bolsos internos. É de longe a peça mais vendida aqui no meu ateliê, muito útil e muito queridinha das mamães. E como todos os demais vídeos, esse vídeo também será dividido em duas partes. Vai ter o passo a passo e a precificação. Não é só isso não. Se você deixar nos comentários o seu nome, um e-mail ou seu WhatsApp e me dizer qual é o modelo da sua bordadeira, eu vou te dar de presente essa matriz desenvolvida por mim para esse projeto. Se ao final desse vídeo você gostar e achar que esse tipo de vídeo é útil para você e está te ajudando a entender melhor a precificação dos seus produtos, eu vou te pedir que deixe um like, se inscreva no canal, porque tem muita coisa boa para vir por aí. E sempre que possível, um presentinho para vocês. Para fazer o porta-documentos, nós vamos precisar de uma faixa de tecido medindo 37,5 por 15 e uma faixa medindo 37,5 por 13,5. Essas duas faixas juntas, elas vão fazer a frente do nosso porta-documentos. Vai ser uma composição de 2 tecidos, pode ser esse para cima, esse para baixo. Na hora eu vejo o que fica mais bonito. Vamos precisar também do forro, da parte interna do porta-documentos. E para isso nós vamos precisar de uma faixa de tecido medindo 37,5 por 28. Para dar acabamento na parte frontal do nosso porta-documentos, eu estou usando esse ponto palito como se fosse um passa-fita. Então, eu estou utilizando 40 centímetros de ponto palito e 40 centímetros de fita. No caso aqui, estou usando a fita de gorgurão. Para fazer a aba de fechamento, nós vamos precisar de um pedaço de tecido medindo 16 por 14 e um pedaço de manta medindo 7 por 12. Nós vamos dobrar aqui direito com direito, colocar sobre a manta, passar a ferro e fechar lá na máquina, e depois eu vou mostrar como é esse passo. Para os bolsos internos, nós vamos precisar de 2 faixas de tecido de 29 por 17,5. E vamos precisar de uma faixa de 29 por 16. E 3 faixas medindo 14,5 por 29. Essas faixas irão fazer os 3 bolsos internos. Para estruturar, nós vamos precisar de uma manta, no caso aqui eu estou usando a manta R2, medindo 37,5 por 28, desculpa, por 37,5. Vamos precisar de um zíper, no caso aqui são 32 centímetros, e um cursor. Vamos precisar de uma tag, no caso aqui, essa tag foi feita aqui pelo ateliê. Se você quiser ganhar, é só você deixar aí nos comentários o seu WhatsApp e me falar qual é a sua máquina. Se é PES que você precisa, se é Jeff. Aí é só informar, porque essa tag aqui ela foi feita por um bastidor de 13 por 18. Então, se sua máquina tiver 13 por 18 ou mais, é só deixar no comentário aí embaixo que eu vou disponibilizar de graça para você essa tag aqui. Vamos precisar também de viés. No caso aqui, vou usar o viés industrial, largo, linha para costura, pregadores, aí depende do que você usa, se você usa esses de papelaria ou se você usa esses de costura, tanto faz. É para a hora de colocar o viés que nós vamos precisar. E vamos precisar de cola, pode ser pegar 1000 ou até 6000, tanto faz, para colar a tag na frente do nosso porta-documentos antes de costurar para ela não sair do lugar.
Agora, eu vou na máquina e vou dar início e já volto mostrando a primeira etapa do nosso porta-documentos. Bom, eu fui na máquina, eu uni direito com direito, passei uma costura com um pé de máquina, abri e já passei a ferro. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar sobre aquela manta, sobre o nosso pedaço de manta, vou passar a ferro e vou fazer um matelacê aqui na frente. E volto com vocês para mostrar como ficou. Prontinho. Eu fui lá no ferro, passei sobre a manta, fui na máquina, com o ponto mais largo da minha máquina, fiz uma costura a toda a volta para fixar o tecido na manta. E depois eu fiz o matelacê reto, fiz duplo, sem riscar o tecido. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um vídeo onde eu explico como eu faço matelacê sem riscar tecido. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aquele ponto palito com a fitinha, vou colocar aqui no centro, vou passar uma costura em cima, uma embaixo. E já volto. Então, como eu falei aquela hora, passei uma costura sobre o risco que eu fiz com a caneta fantasminha com o molde. E agora, refilei e ela já está no tamanho certo para finalizar. O que eu faço? Eu dobro aqui ao meio e vou achar o meio dessa peça aqui, dobrada. Então, aqui, dobrada, ela ficou com 18 centímetros. Então, o que eu faço? Eu vou marcar aqui o meio, onde eu vou colocar minha tag, né? Centralizar minha tag. Então, vou marcar aqui os 9 centímetros. E a parte na vertical, eu não preciso marcar, porque eu vejo mais ou menos aonde eu vou deixar a tag. Porque esse aqui eu estou fazendo para pronta entrega. Então, eu vou colocar a tag aqui. E vou deixar um espaço aqui embaixo, que quando a mamãe quiser, eu já vou fazer uma tag com o nominho e vou colar aqui com a T6000. Então, eu colo bem na beiradinha, não solta, não solta. Podem ficar tranquilas porque não solta. Então, o que eu vou fazer agora? Vou centralizar aqui, né, a minha tag, sem amassar muito. Já sei onde é o meio dela. Vou vir aqui. Vou passar a cola Pega Mil somente no meinho aqui, somente onde tem o bordado grosso, para ela não sair do lugar. Aí eu vou lá na máquina com a linha que foi feita, a linha de bordar que foi feita, a borda da tag eu coloco na minha máquina e passo uma costura bem rente a esse acabamento aqui da tag. Fica bem preso e bem bonitinho. Vou mostrar pra vocês. Já coloquei aqui a linha de bordar, da mesma cor aqui da borda da nossa tag. E agora eu vou colocar o menor ponto que eu tenho na máquina. Vou colocar mais ou menos o 1,5. 1,5 já fica bom. E vou passar uma costura aqui bem rente a esse acabamento. Eu faço bem devagar para não ter problema, para não errar.
prontinho, ficou bem presa, bem bonitinho. Agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer a aba de fechamento e vou pregar aqui na parte externa. Coloquei o tecido dobrado sobre a manta. Aquele de 16 por 14. Passei a ferro e agora eu vou aqui na máquina, vou fazer vários retrocessos aqui, vou fazer a costura toda a volta e terminar com vários retrocessos. Ficou assim a costura em U, com retrocessos aqui e retrocessos no início. Agora, o que eu vou fazer? Com o auxílio de uma régua, eu vou marcar 1 centímetro na parte superior do lado direito e 1 centímetro na parte de cima. E a mesma coisa aqui do lado. Ficou assim, 1 centímetro pra cá, 1 centímetro pra cá, 1 centímetro pra cá, 1 centímetro pra cá. Agora eu vou unir esses dois pontos, pra quê? Pra quebrar aquele quadrado, deixar levemente arredondado esses cantos. Uni os pontos, agora eu vou na máquina, passo uma costura aqui e aqui, antes de cortar o excesso do tecido e virar a peça. Costurei, agora eu vou cortar tudo ao redor e vou desvirar. Com a tag pregada, nós fizemos a aba. Fui lá no ferro, virei a aba, acertei aqui os cantinhos com a ponta de um pincel, marquei o meio e 2 centímetros de cima para baixo e preguei o botão imantado. Na hora que eu fiz a relação de materiais, eu esqueci de avisar que a gente vai precisar de um conjunto de botão imantado, que pelo menos um dos lados tem acabamento. Então, a aba já está pronta. Agora aqui nós vamos medir aonde colocar o botão de fechamento. Então, aqui na altura, a peça ficou com 25 centímetros e meio. Então, seria 12,5, 12,75. Então, dá mais ou menos aqui. Então, eu vou colocar a aba aqui para ver como é que vai ficar. Vou marcar bem. Vou furar com o agulhão, vou no balancim e vou colocar essa parte aqui, né, que é a parte fêmea do botão imantado. E já venho mostrar para vocês como é que ficou e como é que a gente prega essa aba aqui na peça sem ficar torta. Vou pegar uma das partes pequenas, que mede 15 por 28,5. Vou pegar o nosso zíper. O zíper eu sempre vou colocar com a parte redonda aqui do cursor, sempre pro meu lado direito, sempre. Então, eu coloco aqui sobre o tecido, com o cursor virado pro lado direito, viro do avesso e vou passar uma costura de segurança bem na beiradinha aqui.
ficou dessa forma. Agora eu vou pegar outra parte que separamos para o bolso. Agora eu vou pegar desse outro tecido, que é o tecido listradinho. Ele é fio tinto, então não tem direito nem avesso, mas se tivesse direito, eu ia virar o direito contra o direito. Na costura criativa, para você nunca errar, você tem que lembrar que é bonito com bonito. Então, sempre o lado direito com o lado direito. Não precisa trocar o pezinho se você não quiser, do calcador. Pode usar o calcador normal. É só encostar bem aqui o calcador, o lado esquerdo do calcador, na cremalheira do zíper. Eu até prefiro que assim não tem perigo do zíper enroscar. Agora é só passar uma costura com o calcador encostado aqui no zíper, bem na beiradinha aqui do tecido. Ficou dessa forma. Agora aqui na parte superior eu vou pegar aquele tecido listrado novamente, direito com direito, e vou passar aqui uma costura de segurança bem na beiradinha. Vou virar o bolso, vou pegar aquele pedaço maior, que é de 16 por 29. E vou colocar aqui na parte de trás do nosso bolso, na parte de trás do zíper, direito com direito. E vou passar aqui uma costura de segurança também na beiradinha. Vou abrir o bolso, o zíper aqui, 2 bolsos para um lado, 2 bolsos para o outro. Vou acertar bem aqui o tecido. E vou passar uma costura bem na beiradinha aqui, encostando, voltando aqui. Eu separo os tecidos, né, 2 para um lado, 2 para o outro. Pego o de cima, que tá aqui do lado direito do zíper, jogo pra cá. E vou passar uma costura bem aqui, encostando na cremalheira do zíper. Jogo o zíper pra trás pra terminar a costura. Agora sim, passei a costura aqui, encostando o carrinho bem na cremalheira do zíper. Agora eu vou jogar o tecido pra cá. Vou virar para a parte de trás, todo aquele bolso. Ele vai fazer um debrum aqui em cima. E eu vou passar uma costura bem na beiradinha aqui desse debrum. Bem na beiradinha.
olha como ficou. Ficou o bolso de poá, o zíper e ficou aqui com um acabamento. Então, vai ter esse bolso interno e aqui vai ser mais um bolso, que na hora de montar vocês vão ver como é que fica. Agora, eu vou fazer o bolso do outro lado. Do outro lado, eu vou juntar avesso com avesso. São aquelas duas partes menores, né? De 15 por 28,5. Vou passar uma costura de um dos lados aqui e vou fazer um debrum com o mesmo tecido listadinho. Passei aqui uma costurinha com pé de máquina e agora eu vou aplicar aqui um debrum listradinho. Bom, já fixei o forro aqui na parte de trás, passei a ferro, fui na máquina, passei uma costura com o ponto mais largo da máquina, tudo ao redor, para fixar o forro. Agora eu sempre vou colocar do lado esquerdo, então a peça tá aqui, né? Do lado esquerdo, eu sempre coloco o bolso mais simples. E vou fixar ele aqui com os grampinhos. Centralizo bem. Eu refilei, então eu pego aqui a minha régua de patchwork. Vejo aqui o tamanho certinho, né? Deu aqui 13,5. Refiro para ficar retinho. Ajusto aqui na lateral certinha e coloco os grampinhos. Vai ficar assim. Do lado direito, eu sempre coloco o bolso que tem zíper. Também fiz a mesma coisa. Fui lá, refilei, cortei o excesso de tecido. Eu sempre corto um pouquinho maior, né, os bolsos, para nunca dar erro. Acerto aqui na lateral e coloco os grampinhos. Eu vou na máquina, vou passar uma costura aqui, aqui, aqui e aqui, né? Deixando aqui a parte interna aberta. Eu sempre começo a costura do meio pro fim e depois eu faço essa parte aqui, sempre do meio pro fim, para que ele não repuxe, não deixe o bolso torto. E vai ficar assim a nossa peça. Esse lado aqui, o bolso sempre é menor, que é pra mamãe colocar a caderneta de vacinação. E desse lado aqui fica um bolso maior, que ela pode guardar certidão de nascimento, passaporte, RG, o que o bebê tiver. E aqui o bolso com zíper. Isso aqui, então, é um porta-documentos, né? Então, é pra ela colocar tanto a caderneta de vacinação quanto os demais documentos do bebê. Isso daqui é utilizado pela mamãe até o bebê ficar adolescente, porque sempre ela vai precisar guardar os documentos todos num lugar só, conservadinhos e organizados. Então, vamos lá na máquina que eu vou passar as costuras aqui. Prontinho, nosso porta-documentos está pronto. Quando a mamãe comprar, é só eu fazer na bordadeira uma tagzinha com o nome da criança e colar aqui com a T6000. Nesse caso, eu vou fazer diferente a cola, né? Não vou fazer na parte central, vou fazer bem na beiradinha, porque a T6000 ela tem uma pontinha bem fininha que permite isso. Colo bem, passo também no interior da tagzinha que não solta. Podem ficar tranquilas que não solta. Então, ficou assim nosso porta-documentos. Quando você abre, de um lado tem um bolso largo, que é onde a mamãe vai colocar a caderneta de vacinação. Do outro lado, ela organiza todos os documentos do bebê, né? Porque tem aqui um bolso com zíper, totalmente forrado. E assim fica o porta-documentos. Agora é a parte mais importante, a terceira parte do nosso vídeo, é onde eu ensino como calcular o preço dessa peça. Mão de obra, custo, margem e sugestão de preço de vendas. Você vai saber fazer direitinho o cálculo de acordo com os gastos aí da sua cidade, de quanto você paga no tecido e nos aviamentos.
Se você está gostando desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, porque todos os meus vídeos eu ensino rapidamente como fazer a peça e ensino como calcular. Vendo os meus vídeos, vai ser fácil você calcular as peças que você faz aí no seu ateliê. Olá! Então vamos aprender a fazer o cálculo da peça que nós terminamos de fazer. Vou abrir aqui a apresentação para ficar mais fácil para vocês. Bom, o nosso porta-documentos, ele vai ficar com uma medida dessa forma aqui. Ele fechado, ele fica com uma altura de 26 centímetros e uma largura de 18. Aberto, ele fica com uma altura de 26 e uma largura de 36,5. Para vocês fazerem os moldes, eu vou deixar aqui na apresentação, que eu vou deixar em PDF, no anexo aqui ao vídeo para vocês pegarem. Os moldes, eles são de medidas, então é muito fácil de fazer. Tá aqui o molde do corpo, dos bolsos, e é só fazer os moldes num papel cartão bem grosso, que vocês vão usar bastante. Vamos falar dos materiais. Para fazer o corpo do porta-documentos, nós vamos precisar de tecido principal, no caso aqui eu usei o tricoline, 37,5 cm por 28, um tecido para forro de 37,5 por 28 e um pedaço de manta medindo 37,5 por 28 também. Para os bolsos internos, nós vamos precisar 3 vezes no tecido principal 29 por 14,5, 2 vezes no tecido composê de 29 por 17,5 e uma vez no tecido principal de 29 por 16 centímetros. Para fazer a aba de fechamento, nós vamos precisar um pedaço de manta medindo 12 centímetros por 7 centímetros e um tecido principal medindo 16 centímetros por 14 centímetros. O que vamos precisar de acessórios? Vamos precisar de um zíper medindo 32 centímetros, um cursor e um conjunto de botão imantado rebite. Isso é importante, um dos lados pelo menos precisa ter rebite. E vamos precisar de 1,40 m de viés industrial. E a tag no tema que você quiser e mais uma tag para o nome da criança. Vamos começar os cálculos. Para começar, você tem que calcular a sua mão de obra. Você vai estipular qual é o salário que você quer receber no seu ateliê. No meu caso aqui, eu quero um salário de R$ 1.500 por mês. Eu trabalho das 8 da manhã às 17 da tarde. Eu trabalho 9 horas por dia. E eu trabalho de segunda a sexta. Então, como é que eu faço esse cálculo? A minha semana é de 5 dias, 9 horas por dia, então eu trabalho 45 horas semanais. O mês eu trabalho 22 dias, que são os dias úteis do mês, vezes 9 horas, então eu trabalho 198 horas mensais. Por que eu não coloco o sábado no meu controle? Porque às vezes durante a semana eu preciso sair, tenho compromissos, porque eu cuido da minha mãe, que tem um problema de saúde. Então, eu deixo o sábado para repor um dia da semana que, porventura, eu tenha que sair. Então, eu sempre conto que eu trabalho 22 dias por mês, 9 horas por dia, 120 horas, 198 horas mensais. Como é que eu faço o cálculo? Se o meu salário estipulado foi de R$ 1.500, eu divido por 198 horas, eu vou ter um cálculo. Então, para cada hora que eu trabalho numa peça, eu tenho que pôr no meu cálculo R$ 7,57. Vamos calcular os tecidos. O tecido tricoline, quando a gente compra, em média, o tecido nacional, ele mede 1,40 m por 1 metro. Então, para fazer essa peça, nós vamos precisar de uma faixa de 38 centímetros, pela largura do tecido, que é 1,40 m. Eu, aqui na minha cidade, eu pago bem caro o tricoline, porque eu moro numa cidade pequena. Provavelmente, se você mora em São Paulo, ou se você tem acesso a um tecido com um valor menor, você vai pôr o valor que você paga no seu tecido. Eu, em média, pago R$ 29,50 pelo metro do tricoline.
Então, como é que eu calculo? Eu pego 29,50, vou dividir por 100 e vou multiplicar por 38 centímetros, que vai me dar um total de R$ 11,21 para fazer essa peça. Preste atenção. Nesses R$ 29,50, você vai colocar aqui o valor que você paga no metro do seu tricoline. Divide esse valor por 100 e multiplica por 38 centímetros, que vai dar o valor que você gasta com o tecido. Para calcular a manta, eu uso a manta R2. Quando a gente compra a manta R2, ela mede 1 metro por 1,5 metro. Eu pago 32 centímetros na manta R2, porque aqui na minha cidade tudo é mais caro. Tem gente que paga um valor bem menor. O que você vai fazer? Você vai pegar o preço que você paga por 1 metro de manta e vai multiplicar por 0,08. No meu caso, eu pago R$ 32,00 o metro. Multiplicando por 0,08, eu vou chegar a um custo de 2,56. Então, preste atenção nessa parte. Você vai pegar aqui o valor que você paga no metro, você vai multiplicar por 0,08 e você vai chegar no valor da sua manta. Vamos calcular os acessórios. Eu pago no metro do zíper R$ 2,10. Eu tenho que pegar o quê? R$ 2,10 vezes 0,32, porque nós utilizamos 32 centímetros para fazer o nosso zíper. Então, 2,10 vezes 0,32, eu tenho um custo de 0,67 centavos de zíper. Por que é 0,32? Porque isso daqui equivale a 100 centímetros e a gente só usou 32 centímetros. Então, esse cálculo aqui, você vai pegar o valor que você paga no metro linear, você vai pegar o valor que você paga no metro linear, multiplicar por 0,32 e vai achar o valor do gasto com zíper. No cursor, eu pago R$ 1,80 a unidade, então você vai considerar o valor que você pagou aí no seu cursor. E no botão imantado, eu compro no Mercado Livre e eu pago 0,84 no conjunto, já considerando o frete. O viés industrial, eu pago caro. Tem gente que paga bem menos. Se você morar em São Paulo e você comprar no Brás, você vai pagar bem menos. Mas eu pago no rolo com 20 metros, eu pago R$ 19,50. Então, como que eu faço o cálculo por metro? Eu pego R$19,50 e divido por 20, porque no rolo vem 20 metros. Então, eu chego a um custo de 0,98 centavos por metro. A gente vai precisar de 1,40 m de viés. Então, é só multiplicar 1,40 pelo valor do metro que você pagar. Vai dar, no meu caso, R$ 1,37. Preste atenção nesse detalhe. Você vai multiplicar o valor que você paga no metro do seu viés por 1,40 para chegar no gasto seu com viés. Se você for usar essa tag que eu estou disponibilizando para você de graça, você vai ver que essa tag ela é bem grande, é ponto cheio e tem as bordas trabalhadas, então ela tem 19.577 pontos. Eu pego 19.577, eu divido por 1.000 e multiplico por 0,45 centavos. Então, eu vou chegar a um gasto com essa tag de 8,82 centavos. Como é que chega-se nesse cálculo aqui de 0,45? Isso aqui é uma pesquisa de mercado que eu fiz, onde eu observei que o bordado industrial ele custa de 0,25 a 0,45. No nosso caso, como é 1 a 1, é feito à mão, eu peguei o valor maior que tem do custo de bordado. É 0,45 centavos para cada 1.000 pontos. Por isso é importante você dividir o seu bordado por 1.000. Verifica lá na sua máquina, verifica no seu programa, se é o PE Design ou Embird, qual for, vai te dar
o número de pontos. Você vai pegar o número de pontos, vai dividir por 1000 e vai multiplicar por 0,45. Então, a nossa tag ela tem um custo de 8,82. Nesse custo já está tudo. Luz, a linha, e aqui todos o que eu usei. Que eu usei entretela, usei nylon dublado, usei 2 pedacinhos de tecido. Então, 8,82 é o valor da minha tag para eu considerar no meu preço de venda. Bom, se a gente pegar todos os cálculos que nós fizemos, 2 horas de mão de obra, porque eu levo 2 horas para fazer uma peça dessa, dá 15 com 14. O tecido deu 11,21. A manta deu 2,56 centavos. O zíper deu 0,67 centavos. O cursor, R$1,80. Um joguinho de botão imantado, 0,84. De viés foi 1,37 e a tag 8,82. Se a gente somar tudo isso, nós vamos chegar a R$ 42,41. Esse aqui não é seu gasto. Existem outras coisas que você tem que considerar. No seu ateliê, você precisa fazer um cálculo de quanto você gasta de luz por mês, de água, de internet, de material de limpeza. E no meu caso, que eu tenho que andar 7 km para chegar no correio, eu coloco aqui um gasto mensal de R$50 com gasolina. Eu já fiz o cálculo. Quanto o meu carro gasta por quilômetro rodado, quantos quilômetros eu tenho que ir e vir, né, para ir e vir, e quanto eu gasto mais ou menos por mês de gasolina. Eu fiz esse cálculo e cheguei a um custo de R$50 de combustível. Mesmo que o seu ateliê seja apenas um quarto da sua casa, é importante que você divida essa conta de luz com a sua casa. Então, por exemplo, se o seu quarto, você pode considerar uma sugestão, é você considerar 25% a 30% da sua conta de luz, se o seu ateliê é dentro da sua casa. O mesmo com a conta de água. No meu caso, a internet, eu coloco tudo no custo do ateliê, porque a gente usa muito pouco em casa, o que eu mais gasto mesmo é aqui no ateliê. E de material de limpeza, que eu gasto todo mês esse tanto, com várias coisas, para banheiro, para limpeza aqui geral do ateliê. Então, eu tenho um gasto mensal mais ou menos de R$300 de manutenção aqui do ateliê. Eu trabalho 198 horas mensais, então cada hora trabalhada eu tenho que considerar R$1,52 de gastos, que são os gastos fixos do meu ateliê. Com exceção do combustível, que eu coloco aqui porque fica mais prático para mim, os demais gastos são fixos. Se eu não vender, eu vou gastar. Vou gastar luz, vou gastar água, vou gastar internet, vou gastar material de limpeza. Então, esses gastos aqui também precisam ser considerados. No meu caso aqui são 2 horas, então eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2. Então, como é que vai ficar? Se eu considerar esse valor mais 2 horas aqui de custos fixos, eu vou chegar a um gasto de R$45,45. R$45 com 45 centavos. Eu trabalho com uma margem de pelo menos 40%. O que é essa margem? Em cima dos seus gastos, mesmo com mão de obra, você tem que considerar uma margem para o seu ateliê. Por quê? O seu ateliê, ele precisa de recursos para evoluir. Você precisa comprar matrizes novas, você precisa juntar para comprar uma máquina mais moderna. Para a manutenção das máquinas que você tem, você precisa ter um valor reservado para a continuidade do seu negócio. Então, assim, para cada porta-documentos que eu vendo, R$19,55 precisam ficar no ateliê. Eu não posso usar para comprar tecido, eu não posso usar para pagar minha mão de obra. Nem minha conta de luz, nem minha internet. Esse valor ele tem que ser uma reserva do meu ateliê. Para se uma máquina quebrar, eu ter dinheiro para arrumar. Para se eu precisar comprar mais uma máquina futuramente, eu tenho uma meta de comprar uma máquina melhor futuramente, uma bordadeira melhor. Então, esse daí eu vou formando a minha reserva. Então, em cima dos seus gastos fixos e variáveis, você precisa pôr uma margem.
Tem produto que você consegue pôr um pouco mais, tem produto que você põe um pouco menos, mas em média eu fico com uma margem de 40% sobre os meus produtos, porque não adianta você colocar um valor de margem que o mercado onde você atua não absorve. No meu caso, eu moro no interior de São Paulo, o custo de vida aqui é diferente, o ganho aqui é diferente. Então, assim, não adianta eu querer vender um porta-documentos por R$100, porque eu não vou vender. Eu tenho que ter um preço justo para o meu público-alvo. No caso, eu consigo vender por R$65 o meu porta-documentos. E eu estou sempre trabalhando para melhorar estes custos aqui. Então, se eu puder, comprar, às vezes eu consigo comprar pela internet os meus tecidos, consigo reduzir esse valor, consigo comprar manta mais barato. Então, se eu encontro e consigo comprar, consigo trabalhar nesses custos aqui, melhor para mim, que a minha margem aqui de 43% aumenta. Então, isso é importante. Se você puder trabalhar estes custos aqui, para que você tenha uma margem maior aqui para ficar para o seu ateliê. Esse dinheiro você não pode tirar. Esse dinheiro é para a manutenção do seu negócio. Investimento em treinamento, investimento em manutenção de máquinas, investimentos em novas máquinas, em acessórios para costura. Então, é importante que você tenha isso em mente, ok? É isso. Eu espero que tenha ajudado esse passo a passo e o cálculo. Eu gostaria de pedir, por favor, que você deixe o seu like para que a gente entenda que você gostou e que você quer mais passo a passo com cálculo de custos e margens e que você se inscreva no canal, porque assim, toda vez que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E se você quer ganhar aquela matriz do dragãozinho, do dragãozinho não, né? Do dinossauro, deixa aqui um comentário, deixa o seu WhatsApp, o seu e-mail, me fala qual é a sua máquina, qual é a sua bordadeira, que eu vou mandar de graça para você essa tag, essa matriz, ok? Muito obrigada por ter ficado até agora comigo. E até o próximo vídeo.